Você já teve que decidir entre dois produtos quanto você vai produzir de cada um deles para maximizar o lucro da sua empresa? Se você é estudante de administração, engenharia, computação e matemática e se interessa por esses assuntos, continue no vídeo depois da vinheta que eu vou te mostrar como a gente pode usar a pesquisa operacional para resolver esse tipo de problema. Mas mesmo que o seu problema seja diferente, eu tenho certeza que você vai poder usar esses conceitos e aplicá-los para maximizar o lucro da sua empresa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Supõe uma siderúrgica que fabrica 4 ligas diferentes a partir de 2 metais básicos. E você quer saber quanto produzir de cada liga, sabendo que você tem uma disponibilidade limitada dos metais. Suponha, então, que eu tenha 2 metais. Pode ser ouro, prata, mas não interessa, qualquer metal. E eu tenho 4 ligas. O que é uma liga, né? Uma liga é quando eu pego 2 metais, 2 ou mais metais, e aqueço eles, misturo eles e formo uma liga. Cada liga ela é feita com uma proporção dos metais. Por exemplo, a liga 1 é feita com 50% do metal 1 e 50% do metal 2. Se eu pegar lá 1 kg do metal 1, ferver, deixar ele mole, pegar 1 kg do metal 2, fazer a mesma coisa, misturar, depois que eles secarem, eu vou ter a liga 1. Isso para a liga 1. A liga 2 já é diferente. Ela tem 60% do metal 1 e 40% do metal 2. A liga 3 tem 30% do metal 1 e 70% do metal 2. E a liga 4 tem 10% somente do metal 1 e 90% do metal 2. O problema é que tanto o metal 1 quanto o metal 2 não tem uma disponibilidade infinita. O metal 1 eu só tenho 6 toneladas e o metal 2 eu só tenho 4 toneladas. Então eu tenho que produzir minhas ligas respeitando a disponibilidade de metal. E tem outra informação que é importante. Cada liga eu consigo vender por um preço. Então a liga 1 eu vendo por $10 a tonelada. A liga 2 eu vendo por 15. A liga 3 eu vendo por 18. E a liga 4 eu vendo por 40. Aí a pergunta, quanto que eu devo produzir de cada liga para maximizar meu lucro? Para resolver esse problema, nós precisamos definir um modelo de programação linear. Para quem não sabe o que é um modelo de programação linear, clique no link, está na descrição do vídeo ou no card aqui que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Relembrando, para fazer um modelo de programação linear, eu preciso de 3 componentes, que são as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. E nesse caso, quais são as variáveis de decisão? O que eu tenho que decidir? O que eu não sei? Eu não sei quanto produzir de cada liga. Eu não sei quanto eu vou produzir da liga 1, quanto que eu vou produzir da liga 2, da liga 3 e da liga 4. Então, essas vão ser as minhas variáveis de decisão. Então, para esse problema, eu vou ter 4 variáveis de decisão. E quando eu faço as variáveis, eu tenho que dar um nome para elas. Que nome que eu posso dar nesse caso? Eu posso chamar, por exemplo, de liga 1, ou L1, L2, L3 e L4. Está associado à liga 1, à liga 2, à liga 3 e à liga 4. Eu podia chamar de liga 1? Podia, mas eu vou chamar de L, mas podia chamar de qualquer valor que eu quisesse, qualquer nome que eu quisesse, né? A variável é minha. Mas eu acho que L1, L2, L3, L4 fica bonito. E a função objetivo. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ganhar mais dinheiro, vender essas ligas de forma que a produção que eu faço eu consiga vender e ganhar maior lucro. E eu sei que se eu vender a liga 1, cada tonelada dela eu vendo por 10. Se eu vender a liga 2, cada tonelada dela eu vendo por 15. A liga 3 por 18 e a liga 4 por 40. Então, função linear que representa esse objetivo é só eu somar 10 vezes a variável da liga 1 mais 15 vezes a variável da liga 2 mais 18 vezes a variável da liga 3 mais 40 vezes a variável da liga 4. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe para vocês terem mais informações sobre pesquisa operacional e matemática aqui nesse canal. E que restrições que eu tenho? O que me impede de produzir 1 milhão de toneladas da Liga 1, 1 milhão de toneladas da Liga 4? É o metal, né? Porque eu não tenho metal disponível infinito. Cada vez que eu produzo uma tonelada da Liga 1, eu gasto uma quantidade de metal, do metal 1 e também do metal 2. Então, as restrições que eu vou ter para esse problema são a disponibilidade de cada metal. Como eu tenho 2 metais, então será uma restrição para a disponibilidade do metal 1 e a outra restrição para a disponibilidade do metal 2. Para o metal 1,
1, o que eu sei? Que se eu produzir 1 tonelada da liga 1, quanto que eu vou gastar? Quantos quilos eu vou gastar do metal 1? Como ele é 50%, eu vou gastar 0,5 vezes a tonelada, quer dizer, 500 quilos. Então é só multiplicar o valor da variável vezes 0,5. Porque se eu produzir, por exemplo, 2 toneladas da liga 1, eu vou ter gasto 1 tonelada do metal 1. Então eu faço esse raciocínio tanto para a liga 1, quanto para a liga 2, quanto para a liga 3, quanto para a liga 4. Por quê? Porque eu gasto metal produzindo tanto a liga 1, quanto a liga 2, quanto a liga 3 e quanto a liga 4. Então vai ser 0,5 vezes a liga 1 mais 0,6 vezes a liga 2 mais 0,3 vezes a liga 3 mais 0,1 vezes a liga 4. Isso para o metal 1. E para o metal 2 é o mesmo raciocínio. Qual que é a disponibilidade que eu tenho do metal 2? Eu tenho 4 toneladas só disponível. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 em tonelada lá, que vai ser meu termo independente, e da mesma forma eu só posso gastar no máximo 4. Se eu posso gastar no máximo 4, eu tenho que colocar o símbolo de menor ou igual. E como é que eu gasto esse metal? Como é que eu gasto essas 4 toneladas? Quando eu produzo as ligas. Tanto a liga 1, quanto a liga 2, quanto a liga 3, quanto a liga 4, gastam metal, o metal 2. O que eu tenho que fazer então? Se eu produzir 1 tonelada da liga 1, quanto do metal 2 eu vou gastar? 500 quilos. A metade, então vai ser 0,5. Se eu produzir, por exemplo, 2 toneladas da liga 1, eu vou gastar 1 tonelada do metal 2, porque é sempre a metade. Então vai ser 0,5 vezes a liga 1, mais, seguindo o mesmo raciocínio, mais 0,4 vezes a liga 2, mais 0,7 vezes a liga 3 e mais 0,9 vezes a liga 4. E tudo isso tem que ser menor ou igual a 4. Então essas duas são as minhas restrições do problema. E por último, eu tenho que dizer o seguinte, qual que é o domínio das variáveis? Nesse caso, o domínio das variáveis não é inteiro, ele é maior ou igual a 0. Por quê? Porque eu posso produzir 1,5 tonelada ou 1 tonelada ponto 25. Tem sentido isso para mim, né? Não é uma televisão que eu não posso produzir 1,5 toneladas. Não tem sentido. Eu vou produzir 1,5 toneladas? Não tem sentido. Mas 1,5 toneladas tem sentido. Então, nesse caso, as variáveis sempre vão ser positivas, maiores ou iguais a 0. Tanto o L1, quanto o L2, quanto o L3, quanto o L4 são maiores ou iguais a 0. E esse é o meu modelo de programação linear que modela esse problema. E para resolver o problema, o que eu preciso? Eu preciso colocar num solver. E para colocar num solver, é só a gente usar o Excel. Quem quer aprender como é que faz isso, veja o link que está aqui no card ou na descrição desse vídeo. Mas para ajudar vocês, como eu sou muito bonzinho, eu vou colocar aqui no Excel, vou compartilhar minha tela aqui e mostrar como é que se faz. E para resolver esse problema, a gente pode usar o solver do Excel. Primeiro, o que nós temos que fazer? Nós temos que escrever o problema. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu olhar aqui, ó. Tem os dois metais, que eu botei aqui em azul, primeiro 1 e segundo. A proporção de metal na liga, do 1, 2, 3, 4. Coloquei os valores aqui iguais que estavam na tabela. Sei a disponibilidade do metal 1 é 6 e a do metal 2 é 40. E sei o preço, que é 10, 15, 18 e 40. Tá? Essas são as informações que estavam lá no meu problema. E o que eu coloquei a mais? Né? O que precisa colocar a mais? É a quantidade. Quanto que eu vou produzir? Porque eu não sei quanto eu vou produzir, então eu coloquei aqui quantidade. Quanto que eu vou produzir aqui desse produto? Então eu coloquei aqui 0 aqui, mas eu podia colocar 1, 2, 3, né, o valor que eu quisesse. Então o valor que tiver aqui vai ser quanto que eu vou produzir da liga 1. O valor que tiver aqui, quanto que eu vou produzir da liga 2, da liga 3 e da liga 4. E a outra informação que fica interessante eu colocar é quanto que eu vou gastar. Quanto que eu vou gastar do metal 1? Tenho 6 disponível, mas se eu produzir aqui uma quantidade, quanto que eu vou gastar? Aí eu posso até fazer junto com vocês aqui para vocês verem como é fácil. Então eu vou colocar, vai ser igual a quanto? Metal 1 vai ser 0,5 vezes a quantidade, mais 0,6 vezes a quantidade aqui do 2, mais 0,3, que é do metal 1, vezes a quantidade aqui do 3, mais 0,1 aqui, vezes a quantidade do 4, porque essa é a minha restrição. Eu vou colocar aqui. Por enquanto é 0. E para a segunda restrição, vai ser a mesma coisa. 0,5, que é o valor do B4, vezes a quantidade que eu vou fazer, mais 0,4 vezes a quantidade do 2, mais 0,7 vezes a quantidade do 3, mais 0,9 vezes a quantidade do 4. Então tá aqui. Então eu já coloquei as fórmulas. Outra coisa que eu podia colocar era o total aqui, né? Dizer que o total vai ser 10 vezes esse aqui, mais 15 vezes isso aqui,
mais 18 vezes isso aqui, que é a minha função objetiva, mais 40 vezes isso aqui, que nesse caso é 0. Eu vou botar bonitinho aqui, vou botar uma cor aqui, que é azul, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou para resolver o problema agora, né? Então já modelei tudinho. Para resolver o problema, eu vou aqui em dados, vou em solver e falo o seguinte: qual que é o meu objetivo? Meu objetivo está nessa célulazinha aqui azul, que é o lucro, né? Eu quero maximizar esse valor. Quais são as minhas variáveis? Então essas 4 aqui, ó, que vai ser L1, L2, L3, L4, essas que estão em amarelo, essas que são as minhas variáveis. E as restrições que eu tenho? A primeira restrição é que o que eu vou usar daqui desse rosa aqui, desse meio rosa aqui, tem que ser menor do que 6, que é do metal 1. A outra restrição é que eu vou usar do metal 2, tem que ser menor do que a disponibilidade do metal 2. Pronto. E como as variáveis são maiores ou iguais a 0, eu não preciso colocar que elas são maiores ou iguais a 0. Eu vou botar aqui linear, né? Aqui, linear, e vou mandar resolver. Tá? Resolver. E ele deu aqui a resposta, que é 4,44. Que eu vou ter um maior lucro. Por quê? Porque ele gasta 40, né? Então eu vou usar os 4 do metal 2 e vou usar quase nada do metal 1. Do 6, só 0,44. E esse vai ser meu maior lucro. Quer dizer, eu vou usar... Não vou produzir a liga 1, nem a liga 2, nem a liga 3. Só vou produzir a liga 4. Então essa é a melhor solução para mim. Claro, porque o valor aqui é muito grande. Tá bom, professor, agora eu vou chegar aqui e vou mudar. Vou dizer, não vai ser... O preço tá muito caro. Assim, eu errei aqui. Na verdade, o preço é só 20. Agora eu vou ter que resolver de novo. Vou aqui em Solver. Não preciso mudar mais nada das fórmulas. E vou resolver. E agora deu diferente. Eu vou usar 10 desse aqui, tá? Só usar o valor 10 da liga 2, só produzir a liga 2. Eu vou ter um lucro de 150. Esse valor aqui, quando tem um valor menos alguma coisa, é porque ele quer dizer que é quase nada, né? Erro rotacional. Então é como se isso aqui fosse 0. Ganhei 150 de lucro. Então essa seria a resposta. Aí eu posso mudar os valores, posso mudar aqui o preço. Agora eu tenho mais metal. Aí eu consegui, ao invés de 6, consegui 7. Com essa disponibilidade aqui, eu quero resolver qual que vai ser a solução. Vou resolver. E, ok, não mudou nada. Por quê? Porque aqui não adianta produzir mais, porque da matéria-prima no metal 2 eu só tenho 4 disponível. Então não adianta aumentar aqui muito, porque eu não tenho mais metal 2 para produzir. Mas, eu consegui mais metal 2. Então aqui agora vai ter 5. Agora deve dar uma resposta diferente, deve aumentar. Eu aumentei a disponibilidade do metal 1 e do metal 2. Então eu vou resolver aqui, se eu vier para cá, resolver, deu 182, quer dizer, já melhorou, já ganhei mais dinheiro. E aqui fala, então produz 11,6 desse aqui e 0,4 desse, que você vai ter o máximo. Então essa é a solução. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo e quer que eu faça mais exemplos, se inscreva no canal, curta e peça, professor, faz mais exemplos de modelos de programação linear. A minha empresa tem esse problema, será que eu consigo resolver? É óbvio que eu não vou conseguir resolver aqui problemas muito grandes que vão demorar muito. Mas esses problemas mais simples a gente consegue resolver aqui e mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar exemplos de problemas mais complicados, com mais variáveis, para que vocês tenham um melhor conhecimento sobre esse assunto. Então, até o próximo vídeo.